Ok, pessoal, vamos para a nossa aula 5, então vou fazer uma pequena recapitulação do que nós vimos na aula 4, na nossa última aula, onde nós vimos a associação em série de circuitos resistivos e indutivos, certo? Estamos aí então na quarta aula, quinta hoje, né, terça-feira, circuitos em corrente alternada, ok? Então, você viu lá na última aula que quando você tinha uma associação resistiva e indutiva em um circuito com arranjo em série, que a tensão que se manifestava sobre o resistor, nós chamamos de VR, e a que se manifesta sobre o indutor, nós chamamos de VL, certo? A tensão que se manifesta sobre o resistor, a tensão VR, ela está em fase, ela possui o mesmo ângulo, a mesma fase que a corrente que atravessa o resistor, certo? Então, a tensão VR tem a mesma fase da corrente IR, a corrente que atravessa o resistor, porque no circuito resistivo, corrente e tensão andam na mesma fase, certo? Elas não apresentam defasagem entre elas, certo? No indutivo, né, quando eu tenho uma reatância indutiva, a corrente está atrasada em relação à tensão. A fase da corrente, ela mostra um atraso de 90 graus em relação à fase de tensão. Então, a fase aqui é 90 graus. Que no caso da corrente, a gente chama de menos 90, porque é um atraso, certo? Menos é atraso. Então, olhando para o diagrama de tensão e corrente, nós observamos que a tensão VR, ela está em fase com a corrente I. A corrente I é a corrente total que atravessa o resistor, ela é fornecida pela fonte alternada, atravessa o resistor. Esta corrente que a fonte fornece tem um ângulo. Nós adotamos uma referência para ter uma referência como sendo 0 graus. Aqui o eixo de 0 graus, imaginando que você tem aqui um ciclo trigonométrico. Vamos pensar assim, aqui eu tenho 0 graus, certo? 0 graus. A corrente é 0 graus, tensão é 0 graus, elas estão em fase, não há defasagem entre elas. A tensão VL, como a minha corrente está atrasada 90 graus em relação à tensão, então eu tenho que desenhar a tensão VL, a tensão que se manifesta sobre o indutor, 90 graus, lá para cima, porque aqui houve um atraso, 90 graus, certo? Ok? Ok, então vamos ver agora o comportamento do circuito paralelo, circuito resistivo e indutivo associado em paralelo. Como que se comportam, certo? Então, veja, você tem aqui uma tensão VT, que é fornecida pela fonte alternada de tensão, e a corrente IT, que a fonte fornece, vai atravessar o circuito, a IT. Esta corrente IT, no ramo associado em paralelo, ela vai se dividir nos dois ramos. Ela vai se dividir numa parcela resistiva e uma parcela indutiva. Isso você já viu lá dos circuitos, associação de circuitos, certo? É uma associação com dois ramos, em paralelo. No final dos ramos, elas se juntam e voltam para a fonte, a minha corrente total volta lá para o gerador, certo? Bem, se o meu gerador, a minha fonte, está fornecendo uma tensão, eu tenho sempre que adotar uma referência para esta tensão. A tensão do gerador, estamos falando em circuito monofásico, certo? A tensão que o gerador fornece aqui no circuito monofásico, estamos adotando como referencial de 0 graus. Tem que ter uma referência, porque eu vou medir fases agora, vou medir ângulos de fase. Quando eu estou falando fase, agora, nesse momento, pessoal, eu não estou falando em fase, circuito trifásico ou monofásico. Fase significa defasagem. Há uma fase, um ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão. Existe uma fase entre elas, nós chamamos de fase, que é o ângulo. Lá nos números complexos, que nós vamos ver mais à frente, nós vamos chamar essa fase de argumento. Argumento, que é o ângulo de um complexo.
o ângulo de um complexo, certo? Ok. Então, a tensão VT, a tensão que a fonte fornece, ela está em fase com a corrente IR. Elas estão na mesma fase, porque não há defasagem entre a corrente que circula pelo resistor e a corrente fornecida e a tensão fornecida pela fonte, porque, veja, a tensão que a fonte fornece é VT. Se VT eu posso medi-la entre esses bornes aqui, o circuito está em paralelo. Então, aqui eu tenho VT. Daqui até aqui eu também tenho VT. Então, a tensão que vai aparecer em cima do meu resistor, que é o meu VR, vocês devem concordar que é a mesma VT, porque estão em paralelo a tensão da fonte com a tensão sobre o resistor. Há um paralelismo aqui, certo? Então, a tensão que está sobre o resistor é a mesma da fonte. Então, se a tensão que está sobre o resistor está em fase com a corrente que atravessa o resistor, IR, então eu digo que VT e IR estão em fase. Elas estão na mesma fase, ó. 0 graus. 0 graus. Bom, se houve uma defasagem, né? Se houve uma defasagem, um atraso, né? Um atraso da corrente que atravessa o indutor. A corrente que atravessa o indutor está atrasada em relação à tensão que aparece sobre o indutor. Quem é a tensão que aparece sobre o indutor? É a mesma VT. É a VT. Então é ela, VT. Certo? Então eu digo que a corrente IL está atrasada de 90 graus em relação à tensão total fornecida pela fonte, certo? Olhando para cá, eu consigo montar o diagrama das correntes, que é o quê? A corrente IR, 0 graus, né? 0 graus. A corrente tem um ângulo de 0 graus. E a tensão da fonte também tem o mesmo ângulo, a mesma fase, 0 graus. Elas estão em fase, elas estão na mesma fase. É isso que eu estou dizendo, esta é a nossa referência. Bom, se existe um atraso da corrente que aparece sobre o indutor em relação à tensão que está sobre o indutor, que é a mesma VT, olha aqui, ó. Aqui eu tenho VT. Certo? Aqui eu tenho VT, aqui eu tenho VT, aqui eu também tenho VT, certo? Quem defasou, quem mexeu no ângulo, quem mexeu na fase é a corrente, não é a tensão. É a corrente que defasa, que atrasa ou que adianta. O ângulo da tensão permanece. Então, o ângulo da tensão VT está aqui, 0 graus. A corrente defasou. Defasou quanto? 90. Negativo. Por quê? Porque é indutor. Menos 90 graus, certo? Se eu tenho uma corrente IR e uma corrente IL, a 90 graus uma em relação à outra, cada uma numa fase, eu resolvo por Pitágoras. E aqui está a relação, a Pitágoras. A corrente total, quando eu for calcular a corrente total fornecida pela fonte, o IT, né, eu tenho que adotar uma soma fasorial. Eu não tenho mais uma soma algébrica. Lá, quando nós tínhamos lá uma associação em paralelo com dois resistores, R1 e R2, certo? A corrente total que era fornecida se dividia em cada ramo, em I1 e I2. Para que eu pudesse obter o valor de I total, bastava efetuar a soma algébrica de I1 mais I2. Lá para o resistivo puro. Aqui não é mais válida esta relação algébrica. Por quê? Porque eu não estou mais trabalhando com grandezas escalares aqui. Eu estou trabalhando com grandezas vetoriais, que tem um módulo, um tamanho e um ângulo, uma direção, um sentido, certo? No caso da IR, ela é 0 graus e a IL é menos 90. Então, Pitágoras e o ângulo φ eu obtenho, né, por esta relação fundamental no triângulo retângulo, que vai ser IL sobre IR, ok?
Olha só, resumindo então, a mesma tensão VT está sobre R e XL. Será que é verdade? VR e VL. Ó, a mesma tensão VT está sobre R e XL. Se eu ligar as ponteiras de um voltímetro neste borne e neste borne, eu vou medir VT. Se eu ligar o mesmo voltímetro neste borne e neste borne, eu também vou medir VT. E se eu ligar também um voltímetro neste borne e neste borne, eu vou medir também VT. É a mesma tensão. VR e VL são a mesma VT, certo? Olhem para o circuito. VT, VT, VR, e aqui eu tenho VL, ó. VL está ali. Pois estão em paralelo. Número 2, não há diferença de fase entre as tensões. O que eu falei? A tensão VT é usada como referência. A nossa referência é a tensão VT. Se eu tenho VT a 0 graus e estou aplicando VR sobre o resistor e VL sobre o indutor, todo mundo está a 0 graus. As tensões estão a 0 graus, elas estão na mesma fase, porque é a mesma tensão, certo? O indutor defasa a corrente, certo? O resistor não defasa. Por isso que a corrente no resistor anda em fase com a tensão. Que tensão? A tensão que está sobre o resistor. Mas que tensão é essa? A tensão que a fonte forneceu. 3. A corrente que atravessa R está em fase com VT. Ó, a corrente que atravessa R é a minha IR, está em fase com VT. Ó, porque no resistor não há defasagem. Não há defasagem. Tensão e corrente andam na mesma fase. Não há defasagem, certo? Elas estão a 0 graus uma em relação à outra. 0 graus uma sobre a outra. A corrente que atravessa XL, corrente que atravessa o indutor, está atrasada em relação a VT em 90 graus, pois a corrente em um indutor é sempre atrasada em relação à tensão que está sobre o indutor. A tensão que está sobre o indutor, ó, a tensão que está sobre o indutor, no nosso caso aqui é VT. Olha lá, é VT. Falei dos voltímetros, mede aqui, mede aqui, mede aqui. É a mesma tensão, é a mesma VT, é o mesmo ângulo, é a mesma fase, 0 graus. Ok? Certo? Tem que ficar claro isso aí, tá? A impedância total, né, lá no paralelo, para o cálculo de ZT, nós vamos adotar as seguintes expressões, certo? Para obter IR, né, IR é lei de Ohm, porque é um resistor, ok? Na lei de Ohm, I é V sobre R. Qual é a V, qual é o valor de V que está sobre o resistor? A VT. VT. Neste caso aqui, ó, VT é igual VR. E R é o valor do resistor. Então, a corrente resistiva no ramo resistivo é VT sobre R. Ó, a corrente no ramo resistivo é a tensão que está sobre o resistor dividido pelo valor do resistor. A corrente que está sobre o indutor, aqui também é lei de Ohm. Porém, eu tenho que tomar um cuidado. No indutor eu não tenho mais R, eu tenho XL. Então, quem é a tensão que está sobre o indutor? É o VT, é o mesmo VL, certo? É a tensão que está sobre o indutor. Então, I é V sobre R, certo? Tenho que tomar um cuidado porque o meu VT, eu tenho que tomar um cuidado agora, porque o meu VT eu tenho que tratar ele como uma tensão, um módulo e ângulo, que eu já sei que ele vai ter, que ele é 0 graus, né? Então, eu tenho o valor da tensão em volts e um valor de ângulo em 0 graus. Dividido
pelo meu XL. O meu XL vai representar o quê? Vai representar o valor de uma impedância em ohms e um ângulo. Esse ângulo, no indutor, nós vamos adotar a defasagem. Se ele é indutor, ele é menos 90. Menos 90. Menos 90. Certo? Para que depois eu possa obter um IL defasado de menos 90 graus. Por consequência disso, o meu IT é uma soma fasorial, né, em um triângulo retângulo. Olha lá o triângulo retângulo. Certo? Uma soma fasorial, então eu vou usar Pitágoras. E o meu ZT eu vou obter fazendo a soma VT, que também eu vou ter que tratar ele como sendo um número complexo, certo? 0 graus, dividido por IT. Quem é o IT? Este IT aqui. Então aqui ele vai me dar amperes e um valor que eu não sei qual é, né? X graus. Porque vai depender do valor, do tamanho o ângulo consequente que vai resultar desse triângulo retângulo aqui, certo? Ok? Então, sobre o paralelo era isso, tá? Sobre o paralelo era isso. Eu acho que não restou dúvida, né? Nós temos que ver agora o comportamento das potências em circuitos RL em série. Depois potência em circuito RL em paralelo. Depois nós veremos o que? Circuito RC em série e RC em paralelo. Depois as potências RC em série e RC em paralelo. Certo? Vamos ver tudo isso. Eu vou finalizar esse vídeo aqui. E nós vamos, para que não ficar muito grande, e eu vou abrir uma outra videoaula para vocês. E nós vamos começar então agora a próxima videoaula, potência em circuitos RL série. Ok?